Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Hoje não para falar de cinema, talvez de seus efeitos. Quem reconhece essa mão sabe que é pelo homenageado do vídeo. Em agosto, acho que é no dia 28, se comemora o aniversário de Jack Kirby. E também é o Dia Mundial do Leitor de Quadrinhos. Eu deixei passar porque eu não estava bem no dia, mas eu gravei esse vídeo mesmo assim. Quem foi Jack Kirby? Jack Kirby foi apenas o maior criador de personagens da indústria mainstream de quadrinhos. O que, talvez um dos maiores responsáveis, ou o maior, por transformar o gênero de super-heróis em quase tudo que move essa mídia, que é a nona arte. Ele criou pelo menos 50% de tudo que importa nas duas maiores editoras. Na Marvel, acho que foi até mais. Na DC, ele apenas criou algo à parte que enriqueceu muito a mitologia daquele universo, que foram os Novos Deuses, sem contar outros personagens como Etrigan, o Demônio, Príncipe Valente, Kamandi. Etrigan, o Demônio, é inspirado numa cena de Um Príncipe Valente. E Novos Deuses. Criou o que para mim é o maior vilão da DC Comics, que é Darkseid. Mas, talvez até por questão de acessibilidade, eu cresci lendo Marvel. Era o que tinha na banca de usados para eu comprar quando eu era criança, e foi o que me introduziu a esse mundo. Tanto que eu comecei mostrando o centro da minha coleção, que era o que eu queria formar, que era a equipe do que eu considerava os Vingadores clássicos, com a adição do Capitão. A equipe original mais o Capitão. O Capitão não foi o primeiro Vingador, como nos filmes. Ele é encontrado descongelado na quarta edição. Causado por Namor, o Príncipe Submarino, que é outro personagem que Jack Kirby não criou, mas que junto com Stan Lee, talvez na melhor parceria já existente, haja a polêmica que houver, eu já chego nisso, no mundo dos quadrinhos. Ele é talvez o artista conceitual mais importante. Eu tenho aqui poucas coisas de quadrinhos que eu gosto de emoldurar, são as capas dele. A capa icônica de Capitão América 1, de 1941, 40, em que já era uma propaganda também americanista, ele dando um soco na cara do pintor austríaco, cujo nome hoje é feio falar, porque nós vivemos em tempo de liberdade, plena democracia e evolução dos meios de comunicação, mas não podemos falar certas palavras, porque uma bosta de um algoritmo não gosta, porque palavras ferem, a palavra cão morde hoje. E eu também tenho essa daqui, de O Incrível Hulk, número 6, eu acho, que eu também acho do caralho, em que ele enfrenta Tiranos, que é o último imperador de Roma. É o único inimigo bonito que o Hulk tem, vamos dizer assim, que não é deformado por radiação, sujeito até galã, o imortal. Por que eu gravo esse vídeo aqui atrasado mesmo assim? Cara, um grande sujeito que eu respeito muito, eu não deveria falar o nome porque talvez ele não queira ser associado comigo, porém, como eu sou um consumidor, eu vou falar. Qualquer coisa já fica desculpa antecipada, que é o Maurício Muniz, do Nerd Profissional. Ele falou uma coisa muito certa. Gosta de super-heróis, gosta disso aqui? Consuma o quadrinho. Filmes são subprodutos. O cinema é uma arte onipotente no que pode oferecer. É talvez a arte definitiva, mas não é quando chega nesse termo, nesse ponto. A indústria, a franquia que se criou nessa indústria diminui a importância da nona arte e ela também diminui a relevância do fã. Existe realmente gente, até eu já acreditei na ideia de que o fã é uma minoria. Como se toda a mítica que fez essas coisas serem vendidas e intrincadas no imaginário popular por, no mínimo, 60 anos,
tivessem vindo do nada, por ninguém. Gente, não é verdade. E o agora está mostrando que não é verdade. Eu vou te dizer por quê, enquanto faço a recomendação. O que eu posso dizer do que é a essência dos quadrinhos? Estou buscando aqui. Ainda mais quadrinhos, mal. O que seria uma leitura de quadrinho mensal? O que você entende? O que eu posso considerar, Skitter, como o que os quadrinhos podem alcançar? Eu colocaria essa fase aqui de Stan Lee e Jack Kirby, que é o run, né, que eles chamam assim, de Quarteto Fantástico, que traz a vinda de Galactus à Terra, e o arco do Juízo Final, que é quando o Doutor Destino, que acontece logo em seguida, ele rouba os poderes do Surfista Prateado. Tudo isso aqui é uma imensa sequência de mensais que vão do número 44 ao 60 da revista de Quarteto Fantástico, e é o melhor arco da dupla Stan Lee e Jack Kirby, que eu sei, gente, existe um método Marvel de escrever em que o Stan Lee tinha que chegar lá e botar as falas depois, às vezes ele mandava só um conceito e o artista tinha que desenhar a sequência ali toda, se situar. Deixa eu contar uma parada. E detalhe, o roteiro de Quarteto Fantástico, escrito pelo Stan Lee, é a coisa mais comprovada de que existe. Ele foi criado mesmo. Mas a máquina que a gente consome, toda ela, em todas as suas vertentes da arte, ela funciona na base da mecanização. Em algum ponto é muito pior do que os outros. É assim no cinema. Procura aí como que funcionou a produção de O Mágico de Oz. É assim na música. Hoje você vê músicas que você não imagina que vão ser cantadas daqui a 50 anos, porém ela está subindo, está sendo produzida para obedecer um algoritmo, o mesmo algoritmo que proíbe a gente de falar palavras. Eu não imagino, por exemplo, gente que só fica fazendo sample, testando notas musicais no método antigo, entendeu? Compondo mesmo. Acabar-se-ão os músicos por um tempo. E os quadrinhos tiveram essa fase. Como toda arte teve, os quadrinhos também tiveram. E o método Marvel é um reflexo disso. Aí cria-se essa mítica de que Stan Lee foi um charlatão que roubou tudo do cara. Obviamente Stan Lee era um artista menor que Jack Kirby. E ainda que não fosse, quadrinhos é uma arte mista de literatura e visual. E o que chega primeiro é o visual. Então, qualquer roteirista, ele não é maior do que quem está desenhando. Ele pode sim ter um roteiro melhor, mas geralmente é uma arte bonita que embeleza um roteiro simples, porque um roteiro bom não salva uma arte merda. Não salva. E por que eu digo que o fã não é uma minoria? O filmeco do quarteto, vale de novo mencionar, vou até molhar a garganta para falar isso. Bombou na bilheteria. Flopou. Deu ruim. E eu não poderia estar mais feliz, porque óbvio eu não fui ver o filme, porque a indústria saturou. Tal qual aconteceu com Superman, que eu ainda dei a chance. O que aconteceu? Seguidas falhas consecutivas cansaram o público comum de dar a confiança de que o escapismo que a Marvel ofereceu no cinema era garantido. Dizem que o filme nem é tão ruim assim. Provavelmente não é, mas a barra desceu, né, cara? A barra desceu muito. Eu não vou ver. Isso que eu te apresentei aqui, que eu botei como o ápice do que é o quadrinho de super-herói, do que eram as mensais, eles já começam o filme com isso e fazem muito mal. É tipo um amigo meu que aprendeu a cozinhar, eu lembro dessa história. Ele aprendeu a cozinhar, tinha coisa de uma semana, e já quis experimentar preparar uma feijoada. Eles pegam um arco de Galactus, trazem pra cá, com uma surfista prateada mulher, que não é Xalabau,
desculpe, você tá... Porra, você é um macaco evoluído, se você for ateu. Eu não sou, eu também acredito nos dois. Enxergue padrões, use os seus neurônios para enxergar padrões. Durante a última fase inteira do cinema, a Marvel socou dentro da sua goela, sem dó, personagens masculinos feitos por mulheres. Porque já estava ficando sem graça botar negro para interpretar branco, essas coisas assim. O token da indústria vai mudando conforme quem paga o dinheiro para ela fazer isso. Então eles chamam isso de representatividade. Não está dando dinheiro, a surfete cromada não deu dinheiro. E de novo, não se engane, o leitor não é uma minoria. O leitor é calado. Ele não é mudo, ele não é inexistente. Ele não foi ver. Só aquele público muito fiel foi ver na primeira semana. E sem esse público, que eu estou citando, o leitor, o público silencioso, nem Pantera Negra teria feito dinheiro. Não caia nessa de que esse filme não foi feito para você, que é seletivo, como se falar para a pessoa que gostar de algo fosse a pior coisa do mundo. Ninguém tá nem aí, brother. Sem o público padrão, nem o seu querido filme do Pantera Negra, que eu também não acho lá grande coisa, eu amo o personagem, teria dado dinheiro. Tanto que a sequência veio aí, tirando aquela versão ridícula do Namor, que eu também boicotei porque mudaram a etnia e a razão do personagem estava em ele ser aquele mestiço de branco com Atlante. Outro vídeo eu falo disso. O público não confia mais nas adaptações de quadrinhos como um escapismo garantido, porque se o quadrinho na sua época já era, na época de Jack Kirby é um cara que entregou isso aqui que eu falei, as artes dele inspiraram a Royal Shakespeare Company a fazer indumentárias figurinos de Shakespeare, acho que para Romeu e Julieta. O cara era tão autoral quanto um Stanley Kubrick foi no cinema. Ele foi o Mozart da nona arte, vamos dizer assim. Esse cara era marginalizado, só a geração dos 90 para cá realmente foi compreender a abrangência da influência dele. Ele fez a adaptação em quadrinhos de 2001. O personagem dele aparece na animação do Superman. Eu lembro que eu era criança. Superman do Bruce Timm e Paul Dini. Ele é o personagem policial Dan Turpin. Eu reconheço que ele é meio gordinho, tem sobrancelhas grossas, tal qual o Jack Kirby tinha. E ele é assassinado por Darkseid, com o efeito ômega. Um episódio forte até, o Superman perde, não consegue salvá-lo. E esse personagem tem um funeral judaico. E eu não entendia nada daquilo. Aí tá lá no final. Esse episódio é dedicado a Jack Kirby, Vida Longa ao Rei, que ele realmente era o rei dos quadrinhos. Então, anos depois eu ainda acho linda essa homenagem. Ele ser assassinado pelo seu maior personagem na DC, que é talvez o maior vilão da DC, que é Darkseid. E então eu fui pesquisando conforme eu envelhecia e ainda tenho muito carinho pela obra desse homem. Filmes são subprodutos. Busquem a obra original, aprendam a admirar a arte e o trabalho que um artista tem para inserir os elementos que fazem seus personagens grandes. Na minha prateleira de vilões aqui, eu não vou tirar, mas tem o que eu considero os 3 maiores nêmesis da Marvel, que são das 3 principais equipes. Ainda tem o do Capitão, né, que é o Caveira Vermelha, que ele também ajudou a criar. Ele foi co-criador do Capitão América junto com o Joe Simon. E 20 anos depois, quase 20 anos depois, ele trouxe ele de volta com Stan Lee. Doutor Destino, Kang o Conquistador, pessimamente adaptado no MCU, e Magneto, um vilão também. Esse cara criou uma obra, como posso dizer, um nível de influência artística dentro da sua mídia que é tão grande que eu posso citar quem que é assim. Morricone, Ennio Morricone, Sérgio Leone, Herman Melville, Jorge Luiz Borges, Shakespeare, em que a obra dele, a influência dele está ali, você não percebe, talvez você não conheça, você reconheceria posteriormente, tal qual foi comigo.
Fica aqui outra recomendação do que eu tenho dele, que são as primeiras dos Vingadores. A primeira história dos Vingadores é pura farofa, gente. Foi algo feito por demanda comercial para suprir demanda de fã, que era uma história que reunisse o Thor, o Hulk e o Homem de Ferro para lucrar uns trocados. E o primeiro filme dos Vingadores é fiel a essa ideia. Gosto muito dele ainda disso. E não tenho muito material dele na DC porque infelizmente eu não sou rico. E eu não tirei mais da prateleira porque não vão ser vocês que vão me ajudar a colocar. E o que eu acho subestimadíssimo, que era também quando a arte dele voava, que é a participação dele no Thor, principalmente nesse arco chamado Ragnarok, junto com o Stan Lee. Ele entendia de mitologia muito mais do que Stan Lee, provavelmente, pelo menos a mitologia nórdica. Toda a estrutura dessa história, e até visualmente, ela é o que muitos anos depois é feito na muito superestimada e sensacionalista A Morte do Superman, que é um protagonista, basicamente aqui literalmente um deus, lutando contra uma força imparável para impedir que ela chegue de ponto A a ponto B, que aqui no caso é Mangog. E a arte dele é linda. É um tipo de ação que não existia ainda naquela época. Esse é talvez o quadrinho mais intenso das mensais sessentistas. Depois ele fez A Bomba Enlouquecedora e no Capitão América, Eternos, entre outras coisas, mas essas são as minhas recomendações. Busca a arte dele para você aprender a desenhar. Aprender a inserir símbolos, aprender quais cores representam melhor o que o seu personagem quer passar, por que desta mão para frente que ele amava botar de maneira inquisidora. Eu lembro de uma entrevista que eu li dele, que ele resume o meu vilão favorito, que é o Doutor Destino, que mais uma vez vai ser provavelmente mal adaptado, não vou ver, por Robert Downey Jr. Porra, cara, eu não tenho nada no mundo que me faça acreditar que Pedro Pascal é um dos homens mais inteligentes da Terra. Ele é um casting ruim, tal qual se eu botasse Robert De Niro, que é um grande ator, com aquela cara lá dele, e falasse, você agora é um cientista. Então você é um futurista. Com aquela cara dele muito emburrada e brucutu. Perfil importa, gente. Pedro Pascal não é Reed Richards. E não vai ser você forçando a barra que vai ser. Ninguém gostou dessa ideia do Doutor Destino e vai dar errado. Quando ele co-criou o conceito do Doutor Destino, eu não sabia disso. Mas o personagem é inspirado, sim, isso eu já sabia, em Um Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas. Ele tem o seu rosto desfigurado e ele usa essa máscara sempre. Você nunca vê a deformidade que ele teve na faculdade enquanto ele montava uma máquina para acessar o pós-vida. E isso cria a rivalidade dele com o Senhor Fantástico. Você pensa que é o quê? Eu sempre pensei que o rosto dele era full deformado, tal qual cada desenhista insinuava. Queimado, não tinha cabelo. Teve uma saga bem ruim, a Segunda Guerra Secretas, em que o idiota do Jonathan Hickman decide mostrar o rosto dele. Aí mostra que não tem nariz, não tem um pedaço do lábio. Não acredito. Eu ignoro tudo que esse cara escreve. E na entrevista de Kirby, ele dá um show de genialidade que eu nunca teria, porque a gente lê aquilo como moleque, a gente vê boneco assim, a gente ainda é pego pela ação. Como que é a deformidade desse personagem na sua cabeça? E ele fala, é um corte no rosto. É só isso, é um corte no rosto. O problema é que aquilo lembra ele uma falha, e uma falha é algo que ele não pode tolerar, então ele prefere esconder de todo mundo do que consertar. Ele conserta quando ele adquire status de Deus e tal, mas sempre volta para lembrá-lo de que ele é uma raposa sem rabo. Ele é algo que ele considerava belo, perfeito e infalível, mas tem uma imperfeição agora. Um narcisista. Cara, que genial. Eu não tenho mais o que falar dele. Procurem os quadrinhos. Já dizia o Maurício Muniz,
Essas são minhas recomendações. Filmes são sobre produtos. Vida longa ao rei e estimule os seus a lerem mais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima.